Olá, você que acompanha a programação da TV Cidade, estamos iniciando novamente o programa Valorizando a Vida e hoje nós vamos falar de saúde e o Brasil hoje tem a maior taxa de portadores de distúrbios da ansiedade e também um número assustador em que o Brasil lidera o número de portadores de distúrbios de ansiedade. E nós, para falarmos desse assunto hoje, trouxemos novamente a Samira Turconi. A Samira, que é bioquímica, é formada em bioquímica, formada em farmácia, é especialista em análises clínicas, é uma estudiosa da doutrina espírita, faz palestras no Brasil e também no exterior. E hoje ela está aqui conosco novamente para falar então sobre ansiedade. Tudo bem, Samira? Tudo bem, Bia. Um prazer estarmos novamente aqui no programa da TV Cidade. Nós que te agradecemos pelo tempo que você sempre dispõe para estar aqui conosco. Muito obrigada. E nós vamos falar novamente de assuntos relacionados à saúde, ao ser humano, que é tão importante, né? Que a gente precisa levar essas informações para que as pessoas também tenham a seu alcance algo que possa ajudá-los a compreender a vida, para que possam também viver mais felizes, né? E mais saudáveis. Olá a todos que nos acompanham na programação da TV Cidade, diretamente pelo canal ou através das mídias sociais. Realmente, a ansiedade nos coloca, infelizmente, no topo do ranking desse transtorno pela Organização Mundial de Saúde desde 2018. Somos o país que mais ansiosos tem. E não é um número que a gente gostaria que fosse, né? Não. Nós gostaríamos de não estar nem na lista, né? Nem na lista, mas infelizmente a ansiedade está sendo hoje estudada como uma consequência da vida moderna. Então, explica para nós, para as pessoas também que estão em casa nos assistindo, o que é a ansiedade, pelo menos que você possa definir para a pessoa saber o que é. Isso. Ansiedade é um estado de alerta permanente diante de uma ameaça real ou imaginária. Aqui nós estamos falando do transtorno da ansiedade, é claro, porque existe a ansiedade fisiológica, que é aquela ansiedade que nos coloca nervosos diante de uma situação, de uma prova, de um teste, de uma entrevista, do primeiro namorado. Essa é uma ansiedade fisiológica, natural ou normal. Nós aqui hoje vamos falar do transtorno da ansiedade, também dita de ansiedade patológica, na qual esse estado de alerta, às vezes, esse estado é levado a um pico máximo dessa ansiedade, levando à paralisia através do medo. E este medo pode ser racional ou irracional. Pode ser diante de um fato que vai acontecer realmente ou que nunca irá acontecer. Na verdade, são medos. Medos, mas tem uma diferença. Psicologicamente, se classifica o medo diante de uma ameaça real, que pode ser conhecida ou não. Por exemplo, eu tenho medo de andar à noite sozinha. Eu posso ser ou não assaltada. Então, este é um medo. A ansiedade, às vezes eu sinto essa paralisia diante de situações que nunca vão acontecer. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de ser na rua porque acham que vai cair um avião na cabeça. Ora, não é tão comum cair avião. Mas quem sofre de transtornos de ansiedade tem esse aprofundamento na situação do medo. E a ansiedade, na sua fase maior ou mais intensa, leva, então, à crise do pânico.
que seria o medo no alto grau. E pode ser diante de uma situação que nunca venha a ocorrer. Então, quer dizer que, para mim, pode ser situações naturais, para mim, para você, mas para uma pessoa que tem esse de distúrbio, pode ser uma coisa assim assustadora. Assustadora. O transtorno da ansiedade, ele é subdividido em transtorno, por exemplo, de agorafobia. É o medo de falar em público. Tem pessoas que não conseguem, se paralisam. Que para nós que estamos aqui gravando este programa, é absolutamente tranquilo. Natural. Então, por isso que são chamados medos racionais ou irracionais. Porque o medo não é racional no sentido de que não vai cair um avião aqui em cima. Mas para essas pessoas que têm um transtorno, isso é muito difícil. E esse transtorno, a pessoa nasce com ele ou ela adquire ele? Desenvolve. Como é assim? As causas do transtorno de ansiedade, essa ansiedade patológica, elas podem ser genéticas, então ela pode trazer de uma situação hereditária, mas o que mais se vê é a ansiedade adquirida ou desenvolvida diante do estilo de vida. Entendi. Então, também pode ser fatores que eu não aceito ou são emoções também? São situações que são levadas por uma expectativa que vão ocorrer. Então, nós estivemos aqui há um tempo atrás falando sobre depressão. O depressivo vive no ontem. Tá. O ansioso vive no amanhã. Numa expectativa que possa ocorrer. Fatos que podem nunca ocorrer. Então, o ansioso, ele faz uma visão ampliada. Mas se eu for para a rua, mas se eu falar, é o se. Eu sempre digo, o ansioso vive no se. E se acontecer? E se eu não der conta? E se eu não conseguir fazer? Esse é o ansioso. Então, ele nunca vive o hoje. Por Não isso vive. que ele está Não nesse vive. transtorno. Por isso ele vive esse transtorno. Ele vive com medo do amanhã. E os sintomas são esses. Sempre o medo. O medo é o mais característico, mas os sintomas físicos são secura na boca, são dores estomacais, principalmente crianças, porque existem crianças ansiosas, adolescentes ansiosos e hoje um número muito grande de adolescentes, justamente devido ao excesso de informações, que é o que nós falamos das consequências do estilo de vida. E essa ansiedade que pode levar o indivíduo, principalmente as crianças, elas têm medo de ficar longe dos pais ou medo de ficar na escolinha, por exemplo. Então, hoje as crianças estão desenvolvendo quadros desse transtorno muito frequentemente. E isso é o estilo de vida da família ou da própria pessoa. Ou da própria pessoa, quando é criança. Criança, normalmente, são pais, às vezes, que cobram muito. Cobram muito na escola, cobram muito nas atividades, cobram muito que a criança seja o melhor da escola, o aluno mais proeminente. Então, essa cobrança vem por parte da família. Certo. E ele absorve todas essas cobranças. A criança hoje já não é mais criança. Ela tem que ter um esporte, ela tem que ter uma língua, ela tem que ter uma escola todo dia, ela tem que ter uma atividade cultural. Então, hoje as crianças não brincam com brinquedos lúdicos. Tem a tecnologia. E hoje, o uso da tecnologia está levando ao aumento de quadro de ansiedades, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. E o celular, né? Isso. O celular, ele também provoca isso. Também. Existe um transtorno dentro desse, desdobrado no transtorno de ansiedade, identificado já em 2000
no ano de 2000, nos Estados Unidos, que literalmente quer dizer ficar fora de. Então, o adolescente está sempre conectado, porque ele não quer ficar fora de uma experiência que possivelmente os seus amigos estejam vivendo. Então, ele vive nas redes sociais, nas mídias sociais, ele vive vendo se ele está sendo chamado, se outro está tendo uma experiência que ele não. Então, hoje, os smartphones são instrumentos do aumento da ansiedade para os adolescentes e adultos jovens. E adultos em gerais, porque hoje a gente vê muitos adultos que não se desconectam em nenhum momento do dia, infelizmente. Por isso que a gente vê, e nas pesquisas também, que a grande maioria da população, ela, antes de deitar, se conecta, né? Ao acordar, a primeira coisa, ela vai olhar para ver se tem mensagens, isso. O que tem de novo já no celular. Tem pessoas que se deprimem depois do excesso da ansiedade, entram em quadro depressivo. Então, isso muito no adolescente. Porque ele não vê as curtidas que ele queria que dessem nas suas postagens. Então, ele se deprime. Então, ele ficou ansioso para que aquela postagem alcance o número de curtidas e, quando não alcança, ele se deprime. E, por isso, o alto índice de suicidas em adolescentes é justamente o uso e abuso das mídias sociais, que levam esse quadro de ansiedade e depois a depressão. Mas nós estamos falando dos sintomas. E esses sintomas são principalmente físicos que nós falamos, mas tem os psicológicos, que são o medo da morte, porque um dos sintomas físicos é aquela dor no peito que parece que o indivíduo está infartando. É a dor da morte iminente. Então, isso é muito comum no ansioso. Ele se sente sufocado pela situação que ele está vivenciando. E ele é levado por essa identidade patológica a um quadro de ir para o pronto-socorro em busca de um cardiologista, porque ele acha que ele está infartando. Certo. E isso vem em função daquela ansiedade. Da ansiedade. Né? Da ansiedade. Então, Samira, nós precisamos fazer um intervalo e já retornamos. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Estamos de volta então com a Samira e vamos continuar falando sobre ansiedade. Samira, e como é que a gente faz para tratar essas pessoas que têm esse transtorno de ansiedade? Isso é muito importante, o tratamento, porque primeiro a pessoa tem que admitir que tem esse transtorno, para que ele não aprofunde tanto e que não chegue ao pico do
da síndrome do pânico. Então, primeiro é conversar com a pessoa, né? Principalmente esses jovens, os adolescentes, que parece que eles têm que viver 24 horas na primeira hora do dia, que eles estão acelerados. Isso é muito importante ver. Por quê? Porque esse transtorno também leva ao transtorno do sono, o transtorno da alimentação. São indivíduos que, às vezes, passam a comer muito para aliviar esse transtorno. Outras pessoas se utilizam de viciação das compras, do sexo, do jogo, justamente para aliviar isso. E o que mais se vê e mais se aceita socialmente é o excesso de trabalho hoje. Então, tem pessoas que são extremamente ansiosas e que descarregam no excesso do trabalho em busca do alívio dessa ansiedade. Então, o tratamento é, primeiro, esse diagnóstico que deve ser feito justamente com um psicoterapeuta da área que vai identificar, vai fazer o diagnóstico, inclusive tratar. Hoje já existem medicamentos específicos para a desaceleração, o relaxamento induzido por medicação. Mas o que nós também vemos que auxilia muito é a meditação, o relaxamento, a busca de novos prazeres, onde vamos desacelerando prazeres profundos, não só no trabalho, não só nas compras, não só no jogo ou na comida, mas que dão realmente situações de prazeres, mas mais profundos, mais plenos. Então, esse conjunto de tratamento faz muito bem. E hoje o que se está usando é o mindfulness, que é a busca do foco para o aqui e agora. Sim. Que é uma técnica utilizada e criada pelos norte-americanos, muito baseada na meditação oriental, onde nós trazemos os benefícios de dizer, eu estou aqui, hoje eu vou fazer isso, vamos dar o tempo. Por quê? Porque quando nós trazemos a mente por aqui e agora, não é desrespeito pelo amanhã, é nós estarmos inteiros. O próprio Jesus já nos falou disso, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia já basta o seu mal. Jesus já é o terapeuta perfeito, já nos ensinou a nos precavermos da ansiedade. Estarmos no aqui e agora. E falando de Jesus, Samira, né? Você também falou de Jesus e falou de se voltar para dentro de si. O centro espírita, né? O espiritismo, ele trabalha muito isso, a meditação, o se voltar, o se conhecer. Então, o que o espiritismo pode auxiliar nesse transtorno da ansiedade? A doutrina espírita, como uma doutrina filosófica, como uma doutrina calcada na ciência, além da parte religiosa, ela nos traz esses esclarecimentos, que nem tudo que nós queremos, nós vamos conseguir nesta encarnação. Que nós estamos numa proposta educativa, nesse projeto para que dê certo. Então, mais do que ninguém, os benfeitores sabem do nosso potencial. Nós não precisamos nos preocupar em abarcarmos todas as coisas do mundo. Basta que cada um de nós tragamos a nossa mente, o nosso foco para o aqui e agora. Por quê? Porque as aflições que Jesus também referendou que todos nós teremos no mundo, essas aflições, quando nós estamos centrados, elas podem ser contornadas. Então, nós precisamos trazer o foco. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Mas e se não der certo, o que eu estou fazendo? Bom, eu estou trabalhando para que dê certo.
né? Mas o que não depende de mim, não depende de mim. Né? Essa é uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás. Que tem coisas que não dependem da gente. Por mais que eu fique aflito, não dependem de mim. Então, quando eu tenho esta consciência, eu vou me conectar com o meu eu divino. E essa conexão é muito esclarecedora pela doutrina espírita. Entendi. E também quero te perguntar, então não seria falta de fé? Às vezes, a pessoa não sabe que é capaz. Porque ela, no transtorno da ansiedade, ela se crê incapaz de. E eu sempre, quando falo, e às vezes a gente recebe no centro espírita para o atendimento fraterno, que era um outro instrumento de auxílio para quem busca a doutrina espírita, é o atendimento fraterno, eu sempre digo, antes você conseguia. Você acha que agora não consegue? Por quê? Então, como a ansiedade é um transtorno, isto é, um período, teve o antes. Nesse antes, a pessoa conseguia fazer. Porque quando ela atinge o pico, que é a síndrome do pânico, ela se paralisa, ela não dirige, ela não vai para a empresa, ela não executa os mínimos trabalhos e tarefas as quais antes ela fazia. E a doutrina espírita nos proporciona isso, que nós somos capazes. Porque senão, Deus não nos pediria que realizássemos tais coisas. Então, a doutrina espírita, em nos esclarecer, nos traz para o eixo. Esse eixo é o eixo divino. É o que nos conecta com Deus. Então, os ensinamentos de Jesus fazem com que nós busquemos o caminho certo para chegar a esse eu divino. E então, Samira, também fazendo essa reflexão, conforme você colocou, nós precisamos nos valorizar. Muito. A valorização do ser humano é muito importante. Por quê? Porque eu posso querer ser o outro, mas eu sou eu. Eu posso querer imitar o outro, mas eu não serei o outro nunca. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Nós fomos criados únicos por Deus. Somos únicos desde que fomos criados e desde que nascemos nesta vida. Mas insistimos em morrer cópias. Porque um quer ter o corpo da Gisele Bündchen, o outro quer ter o dinheiro do Bill Gates, e assim nós nos afastamos deste eu divino que todos somos. Então, a autovalorização não é egoísmo, não é orgulho, não. Quando Jesus nos ensinou o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo igual a esse, amar o próximo como a si mesmo, eu sempre digo que nós temos que fazer o caminho inverso. Nós temos que primeiro amar a si próprio, depois para poder amar o outro como a si, e para depois poder amar a Deus. Então, amar a si próprio, valorizar a si próprio é fundamental para ter saúde mental. Muito bem. E como é que, assim, se você tivesse que dizer hoje para o telespectador, como é que eu faço para ter uma mente saudável? Porque se eu tiver a minha mente, o meu sentimento saudável, o meu corpo também será saudável. A mente saudável é fundamental porque nós vamos enfrentar adversidades, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar dissabores. Então, eu tendo uma mente saudável, uma mente madura, uma mente equilibrada, uma mente fortalecida nos valores morais, eu não serei ansiosa. No momento que eu entendo que isto não é para mim, não é para mim. Que isto não depende de mim, não depende de mim. Então, ter mente saudável é entender que nós temos limites. Que Deus nos impõe limites através das suas leis. E o bom é saber que essas leis são para todos
os universos. Não são só para o nosso universo conhecido. E isso é fantástico, porque não tem os queridinhos de Deus que podem tudo. E nem os desprezados de Deus. Então, nós temos que, para ter uma mente saudável, entendermos que somos filhos únicos do Pai, de amor e de bondade. E que nos enviou Jesus para nos mostrar o caminho de volta à casa do Pai. E também, então, partindo dessa tua fala, nós temos que valorizar mais o nosso eu e menos o material. Isso aí. O eu imortal, o eu divino, o eu filho do Pai. Isso. E menos as coisas materiais. É que, diante desse mundo de inúmeras distrações materiais, às vezes a gente se perde. Às vezes a gente se afasta. E nesse afastamento surgem os transtornos mentais. Então nós precisamos buscar mais Deus. Nós precisamos buscar Jesus, olhar os seus exemplos e seguir. Porque ele, na cartilha dele, tem tudo que nós precisamos para viver bem, né? Isso. E buscar Deus não é buscar Deus no templo, no centro espírita. Buscar Deus dentro de cada um. Isto. Que nós sabemos que Ele está dentro de nós, né? Dentro de nós. Isso. Então, Samira, infelizmente, o tempo acabou, então nós precisamos encerrar. E, assim, já fica o convite, porque é muito bom falar com você, né? Então, fica o convite para 2020, você estar aqui conosco, você poder participar mais e trazer essas informações maravilhosas para quem nos assiste. Nós é que agradecemos, Bea, pelo convite. Estaremos, sim, ao longo de 2020, sempre que pudermos estar aqui, estaremos com todos vocês e vocês que nos acompanham pela TV Cidade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigadas por estar sempre à nossa disposição e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a você que está nos assistindo e também até a próxima.